Percebe que ele tem o poder de identificar os objetos. Então ele começa a analisar e tentar entender como funciona esse poder, até que ele percebe que ele está dentro do jogo que ele estava jogando anteriormente. Pra sorte dele, ele acaba conseguindo identificar uma sandália e pega para si. Depois de pegar a sandália, ele percebe que adquiriu a classe ladrão em seu perfil. Logo após isso, ele lembra que ele teria solicitado 2 itens especiais antes de começar o jogo, e sendo assim ele acaba encontrando a sua espada Durandal e também um anel que lhe beneficiava com poder de ataque e aumento de força contra humanos. Após sair para fora do celeiro, ele acaba percebendo que está em uma fazenda bem distante, sem nada por perto. Então ele percebe que alguns ladrões estão atacando os camponeses. A briga logo começa e ele fica apenas escondido. Com os camponeses em desvantagem, ele resolve entrar na batalha. E após sair do seu esconderijo com apenas um ataque da sua espada Durandal, ele decapita o líder dos bandidos. Então ele é atacado por outro bandido e após desarmá-lo, ele acaba finalizando com uma espadada no pescoço. Percebendo que os bandidos restantes estavam tentando fugir, ele resolve correr atrás e após isso ele finaliza todos os bandidos. Isso acreditando que aquilo era apenas um jogo de realidade virtual. Após ele perceber que ele subiu de nível, chega o chefe da vila e o convida para passar a noite em sua casa. Ele é levado para ver os itens que foram pegos dos bandidos mortos. Após isso, junto de sua espada, ele vai ao quarto para que ele possa descansar e deslogar do jogo. Ele tenta, mas não consegue deslogar do jogo. Então ele percebe que na verdade aquilo não é um jogo, aquilo é a vida real e ele não consegue deslogar. Então ele acaba entrando em desespero. Então ele lembra que antes de iniciar o jogo ele foi avisado que não teria como sair caso ele entrasse. Então se isso é a realidade, ele percebe que os vilões que ele matou anteriormente eram humanos e não personagens de um jogo. Então o chefe da vila o chama e diz que encontrou a pessoa que roubou um dos itens do bando de bandidos. Essa pessoa teria que ser rebaixado a escravo. Então o chefe da vila o faz. Nesse momento, o protagonista descobre a existência de um cartão de inteligência nos seres humanos. Ele recebe do chefe da vila o cartão de inteligência de cada bandido morto por ele. No dia seguinte, o chefe da vila o proporciona alimento e transporte adequado até chegar na cidade do Vale, uma grande cidade que era perto da vila onde ele tinha respawnado. A sua primeira parada é na Estação dos Cavaleiros, onde ele vai vender o cartão de inteligência dos bandidos para que possa pegar a recompensa por eles. Após o segurança fiscalizar o seu cartão de inteligência e ver que está tudo ok, ele acaba recebendo a recompensa. Logo em seguida, ele vai à mansão do vendedor de escravos para que ele possa vender o homem que o roubou. Depois, ele acaba entregando a parte da vila dos bandidos que foram mortos e se despede do chefe da vila. Nisso, ele acaba ficando pensativo e com medo se ele sobreviveria corretamente nesse novo mundo sem saber de nada e sozinho. Logo em seguida, acaba aparecendo o vendedor de escravos que o chama para dentro novamente de sua mansão. Lá dentro, ele percebe estar em uma nova sala quando o vendedor de escravos pergunta se ele é um aventureiro e acaba lhe oferecendo um escravo. E com isso, ele acaba dizendo que trabalha com escravos um pouco, digamos que, eróticos. Então uma escrava aparece e lhe entrega uma xícara de chá quando ele percebe que ela tem um grande volume em seus peitos. E para o protagonista, digamos que foi amor à primeira vista. Após a escrava se retirar da sala, ele acaba se interessando e pergunta mais para o vendedor sobre como funcionam os escravos nesse mundo. Além de descobrir que quando um morre, ambos morrem juntos, ele também descobriu que ela concordou em fazer brincadeirinhas com seu mestre. Então ele decide perguntar o valor da escrava, mas é um valor muito caro, no qual ele não tem. Mesmo com o vendedor fazendo um desconto para ele, ainda assim ele não tem o dinheiro suficiente para comprar a escrava. Então o vendedor diz que pode esperar até 5 dias para que ele consiga o dinheiro e possa vender a escrava para ele. Então o protagonista vai embora, decidido a voltar depois de 5 dias para comprar a escrava Roxane. Logo no próximo episódio, o anime acaba mostrando um futuro que pode acontecer, aonde se passou 10 anos e o protagonista voltou ao seu respawn. Logo as suas escravas o perguntam o que estão fazendo ali, suspeitando ser um lugar onde o seu grupo irá tirar férias. Então ele explica que antes de encontrar Roxane ele conheceu aquele lugar. Procurando por ali, ele acaba encontrando o estaleiro aonde ele respawnou e acaba lembrando de como foi nesse dia. Ele até encontra o cavalo por lá, mas ele não tem certeza se é o mesmo cavalo no dia que ele veio a esse mundo. Então ele acaba vendo um garoto e percebe que a cor do cabelo dele é diferente das outras pessoas desse mundo.
Após isso, ele olha para a criança e percebe que ela tem 9 anos, a idade certa para um provável filho dele. Então ele acaba puxando conversa com o garoto, quando ele resolve perguntar sobre como estão seus pais. Então o garoto responde que a mãe dele vai muito bem, porém o pai dele morreu antes dele nascer. Isso é realmente muito suspeito. Então ele abre o seu inventário e acaba puxando uma espada, que ele resolve dar para o menino. Esse seria um presente para que ele possa se proteger dos inimigos. Ele oferece a espada para que o garoto possa proteger a sua mãe e acaba insistindo até que ele possa aceitar. Após isso, ele resolve dar uma dica para o garoto, aonde ele fala que a espada deixa ele mais forte. Quem é forte é a espada e não o garoto, por isso ele deve respeitar a espada. Então o garoto agradece e vai de encontro com sua mãe. Após perguntarem quem era o garoto, o protagonista afirma nunca ter visto ele antes, mas que talvez possa conhecer o pai dele. Então a visão do futuro acaba com eles indo embora. Logo após isso, voltamos ao presente, onde o protagonista está contando seu dinheiro e chega à conclusão que faltam 70 mil nars para que ele possa comprar a sua Roxanne. Então ele decide ir ao labirinto, mas antes ele guarda sua espada Durandal, pois ela deve ser muito cara para arriscar ser roubada. Após estar convicto que ele precisaria de uma arma adequada para substituir a Durandal, ele vai a uma loja de equipamentos, onde ele compra uma espada e também equipamentos de defesa para que possa ir ao labirinto. Procurando o labirinto, ele acaba vendo um grupo de aventureiros vindo através de um portal e se pergunta que isso provavelmente deve ser uma habilidade do mago. Então ele segue eles e acaba encontrando a entrada para o labirinto. Mas antes de entrar, obviamente, ele decide pegar a Durandal para que possa entrar devidamente armado. Então ele entra pela sua primeira vez em um labirinto e ele percebe que é um pouco escuro e que não tem tanta luz, mas que é o suficiente para que ele possa ver e detectar os monstros. E ele acaba percebendo que adquiriu uma nova classe, Explorador, e junto com essa classe acabou vindo uma habilidade Andar por Masmorras. Uma habilidade que, vamos combinar, é muito útil e também muito roubada. Mas após usar essa habilidade ele ficou muito desanimado e com preguiça, quando aparece um monstro e ele acaba o derrotando com apenas um golpe da sua espada Durandal. E cada vez mais ele tem mais certeza que essa espada realmente é muito boa, quando ele lembra que também na Caça-Herói ele tinha outra habilidade e resolve usá-la. Essa habilidade é praticamente um Sharingan desse anime. Ela reduz a velocidade de movimento do seu inimigo, facilitando muito o seu abate. E no meio do uso da habilidade ele acaba se vendo novamente desanimado e com total preguiça. Quando o monstro está prestes a acertá-lo, então ele sim acorda e deixa de preguiça e acaba executando o monstro com apenas um golpe novamente. Então ele percebe que após ele usar uma habilidade, ele acaba ficando desanimado e com preguiça de fazer as coisas, e que aconteceu a mesma coisa quando usou a habilidade de teleporte. Então ele percebe que quanto menor tiver a sua energia mágica, mais pessimista ele vai ficar. Porém, a Durandal tem uma ótima absorção de MP, facilitando muito a sua vida. Ou seja, ele só precisa matar com a Durandal para que ele possa recuperar as suas energias mais rápido. Depois de muito trabalho, ele vai para a cidade vender os itens que ele conseguiu depois de muito trabalho no labirinto. O problema é que o monstro que ele matou era muito fraco, ou seja, praticamente não valia nada esses itens dele, não chega nem perto do que ele precisa para comprar a Roxanne. Então, após uma conta básica, ele percebe que ele vai ter que encontrar uma outra maneira de ganhar dinheiro, pois isso realmente não está funcionando. E ele decide que no dia seguinte ele vai ficar mais tempo no labirinto. Então logo cedo ele resolve sair para que ele possa chegar cedo no labirinto e sendo assim conseguir trabalhar mais. Então ele usa sua habilidade de teleporte para teleportar diretamente para o labirinto, economizando dinheiro e tempo. E é claro que novamente ele ficou muito pessimista. Sendo assim, ele lembrou que era por causa do baixo MP. Então ele pegou a Durandal e foi atrás de um adversário, de um inimigo, para que ele possa recuperar as suas energias. Porém, mesmo a Durandal sendo muito apelona, ele ainda não tem um bom porte físico. Então ele acaba não conseguindo lutar por muito tempo, mas enquanto ele estava distraído e encostado na parede, acabou que ele descobriu uma entrada para uma caverna secreta. Assim que ele abriu essa porta, ele olha para dentro e vê algo brilhante, então logo ele pensa que é um tesouro que pode lhe dar muito dinheiro, mas quando ele percebe é apenas uma espada quebrada. Então a porta se fecha sozinha e ele acaba percebendo que ele entrou no covil dos monstros, ou seja, ele está em um lugar fechado com diversos monstros e mesmo sendo atacado de todos os lados ele consegue resistir.
resistir, até que ele é surpreendido e jogado longe por apenas um golpe da árvore. Então ele chega à conclusão que caso ele continue sendo atacado dessa maneira, com toda certeza ele irá morrer. Então ele tenta sair dali com a habilidade de teleporte, mas como ele já suspeitava, essa habilidade não funciona dentro dessa masmorra. Então ele usa a habilidade do Sharingan roubado e acaba eliminando bastante árvores. Porém, isso não é suficiente, pois acaba surgindo mais e mais o tempo todo. Mas ele não desiste, mesmo com o MP cada vez mais baixando, ele resolve